aqui com vocês pela primeira vez nessa casa. E eu sempre faço minhas participações em cima do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel, que é um livro muito recomendado, muito interessante, de uma série Fonte Viva, em que Emmanuel conta para a gente diversas passagens do Evangelho, explica para a gente com rapidez e profundidade, textos curtos, mas profundos, ou seja, é mesmo uma série imperdível. Hoje, nós somos chamados a refletir sobre a questão das profecias. Eu acho que é um tema pouco trabalhado e muito ansiosamente vivido por todos nós. Nós estamos numa época de transição planetária, acho que todos nós estamos um pouco dedicados, um pouco receosos, apreensivos com esses nossos tempos, e eu acho que vale a pena a gente pensar a respeito disso. Eu vou começar contando uma história que todos já conhecem, uma história muito conhecida. Então, conta-se que elas duas viviam num tempo lindo, numa época linda de verão. O céu muito azul, muitas folhas, aquela fartura, aquela explosão de vida naquela região. Era realmente uma época muito bonita, muitos seres, a vida explodia de todos os lados, e elas estavam muito bem, a vida muito alegre, muito tranquila. Só que uma era cantora, e com essa explosão de vida toda, ela se inspirava muito no que a natureza vivia, e também vivia o dia cantando, porque não há nada mais inspirador do que um artista, do que a natureza, as cores, a beleza. Mas tinha amiga dela que era muito trabalhadora, e ela passou o verão todo, apesar das cores, das belezas do céu, ela passou o verão todo trabalhando. Veio o outono e veio o inverno. Era uma região muito fria de neve, um outono naquela região de tempo muito regular, as folhas caíram todas, e veio o inverno e não tinha mais uma folha. Só que essas duas amigas, muito conhecidas de nós, se alimentavam de folhas. Todos nós sabemos de quem nós estamos falando, é a cigarra e a formiga. E quando as folhas acabaram, a cigarra continuou com fome, porque não há tempo em que a fome não para. E as coisas começaram a complicar para o lado dela. Mas ela lembrou-se de quem? Da sua grande amiga, muito trabalhadora, que tinha passado o verão todo a trabalhar. E trabalhando, recolhendo folhas, no momento da fome, ela lembrou de quê? Ela precisava muito de uma folha para saciar a necessidade dela, e ela foi bater a porta da sua grande amiga, a formiga. E a formiga recebeu uma certa ironia. Olá! Então você agora apareceu? Parou de cantar? O que aconteceu? Sabe como é que é? Estão faltando as folhas. Eu sei, é o inverno, né? É o inverno. Pois é, você não tem umas folhinhas para me ceder? Sabe como é que é a fome? Ela falou, não. As que eu tenho guardadas são para mim. Não tenho como ceder para você. Essa história é uma história muito interessante para a gente pensar nas profecias. Por quê? Vocês acham que a formiga é alguma espécie de profetisa? Vocês acham que a formiga tem dons premonitórios? Alguém acha isso? É claro que não.
umas às outras, e vem a primavera, o verão, o outono e o inverno. Todo ano é assim. Portanto, não requer um dom especial você saber que os ciclos vão se repetir. Kardec, ao ser indagado a respeito do dom das profecias, ele comparou o profeta a uma pessoa que é colocada num lugar muito alto de uma montanha e que ele não é nenhum mágico, nenhum mago, mas apenas uma pessoa que está numa posição mais alta. E olhando lá para baixo, ele vê uma pessoa caminhando pela estradinha e olhando aqui para o lado, ele vê a ponte que quebrou. E ele, podendo, vai fazer o que para aquelas pessoas que ele quer ajudar? Ele vai avisar: meu amigo, a ponte quebrou ali na frente, tenta outro caminho, vai de outra forma. Então é muito interessante esse raciocínio para a gente pensar: para que servem as profecias? Para que será que servem as profecias na nossa vida? Né? Jesus exercitou muitas vezes a profecia. Nos momentos mais comuns ali entre os amigos, ele falava para eles, entre uma lição e outra: pois o Filho do Homem será chamado, será açoitado, será agredido, julgado, unido e pendurado na cruz. E ele falou isso várias vezes. Mas os discípulos, não era muito fácil para eles entender o que estava acontecendo. A prova máxima disso é que uma grande profecia de Jesus se deu já no dia mesmo do julgamento dele. Ele chegou para o melhor dos discípulos, gente. Para o melhor dos discípulos dele. E conversou mais ou menos assim. Agora eu queria que vocês se colocassem no lugar de Pedro. Jesus na sua frente, só isso de imaginar já é um alento para a alma. Mas você imagine Jesus na sua frente falando assim: Pedro, meu amigo, ainda essa noite, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Como é que você receberia uma profecia desse tipo de Jesus? Jesus na sua frente, olhando nos seus olhos e falando: meu amigo, ainda essa noite, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. O que você falaria? Eu não. Pode ser ele, pode ser ela, pode ser qualquer um daqui. Mas eu não. Eu não vou, isso não vai acontecer nem de longe. E contam os relatos evangélicos que Jesus foi preso, foi arrastado, foi julgado, e enquanto ele estava nesse processo de ser levado para o local de julgamento, pessoas que estavam à volta do evento, porque aquilo reuniu bastante gente, pessoas olharam para Pedro e falaram: peraí, eu te conheço, você está andando aí, mas você está meio disfarçando, está andando meio de lado, mas eu te conheço. Você também andava com aquele que está sendo julgado. Ele falou: eu? Não, você está me confundindo com outra pessoa. Aí disfarçou, foi para o lado e seguiu. E isso aconteceu mais uma vez. Passa algumas horas e acontece mais uma vez. E assim que ele fala pela terceira vez: você se equivocou, você deve estar pensando em outra pessoa, não sou eu não tenho nada a ver com esse. Cantou o galo. E nesse exercício que nós estamos fazendo aqui, eu queria que você se imaginasse nessa situação. No momento que cantou o galo, o que surgiu na alma de Pedro? Imediatamente surgiu a profecia da noite.
E aquele frio na espinha, eu imagino que um tremendo frio na espinha deve ter subido para ele. E ele lembrou da profecia. Contam os textos sagrados que ele olhou diretamente no rosto do mestre. Jesus virou-se e olhou diretamente em seus olhos. Mas não era um olhar de cobrança, não era um olhar de censura, não era um olhar de reprovação. Era um olhar de amor, como só Jesus, e o tempo todo Jesus interessa a todos nós. Era quase um lamento de um pai perante um filho. E isso não deve ter facilitado muito a situação de Pedro, cá entre nós. Mas foi esse olhar que o mestre endereçou para Pedro, é esse olhar que até hoje o céu, o alto, endereça para todos nós. Porque Jesus continua profetizando, o alto continua nos chamando. Tem toda uma parte do Evangelho chamado o sermão profético, em que Jesus vai anunciando o fim dos tempos. Ele fala, por exemplo, que um sinal típico do fim dos tempos seriam os falsos cristos e falsos profetas. Vocês acham que tem algum no dia de hoje? Gente que em nome de Jesus monta arapucas. Vocês já pensaram como a nossa sociedade pode ser conhecida daqui a 50 anos? Que coisa vergonhosa! Eles vão falar de nós como um tempo em que os líderes cristãos, alguns dos líderes cristãos, montavam arapucas para pedofilia. O que vocês acham disso? A pessoa se valer do seu lugar de sacerdote para montar arapucas para crianças para cair nas suas garras. O que vocês acham disso? E outros líderes religiosos com grandes discursos na frente. Esse negócio de falar na frente não atesta a evolução moral de ninguém, viu, gente? Não se engane. Inclusive neste que vos fala. Mas outros líderes religiosos com uma oratória muito grande, em templos enormes, mega templos cheios de dourado, montavam também arapucas, mas não para os seus apetites sexuais, mas para os seus apetites financeiros. Como tem arapuca para arrancar dinheiro das pessoas hoje em dia, em nome de Jesus. Apesar de ele ter falado, de graça recebeste, de graça ofereces, o que não falta são religiões em nome do Cristo vendendo serviços espirituais. E para isso, o neófito, a pessoa mais questionadora que vai até um centro espírita, não pode se enganar a respeito das coisas. Por quê? Porque o centro espírita, ele faz promoções, bazares, ele faz rifas, ele faz jantares. Para quê? Para pagar água, luz, telefone, imposto. Vamos a Jesus. O imposto vem de graça para o centro espírita, o copinho, o material de limpeza, o papel higiênico, vem a faxineira. Se não vem de graça, não há problema em se cotizar para poder ter o recurso. Agora, a venda dos serviços espirituais, isso é uma coisa gravíssima. Se você for em alguma instituição dita espírita, de cobrar pelo passe, de cobrar pela psicografia, pelo trabalho de cura, isso você precisa ficar muito preocupado, porque ali está uma quebra de confiança grave, não para Kardec, mas para Jesus. Então Jesus fez esse favor a todos nós de falar muito a respeito do tempo da transição planetária. Falou também
que a última característica entre os tempos de transição planetária seria: e o meu evangelho será falado por todo o mundo. Veja se não são esses tempos que a gente está vivendo. Na época dos nossos pais, aqui, o grande meio de comunicação qual era? Como é que a minha mãe soube da Segunda Guerra Mundial? Como é que ela acompanhou a Segunda Guerra Mundial? Foi pelo rádio. Ficava todo mundo se reunia à volta do rádio para ouvir a novela do rádio, o noticiário, o repórter Esso, etc, etc, etc. Mudou alguma coisa de lá para cá? A coisa de 15, 20 anos atrás, todo o sistema de comunicação mundial era abastecido por 5 agências de notícias. A Reuters alemã, a USA Today dos Estados Unidos, a France Express de Paris e assim por diante. 5 agências respondiam por praticamente todas as notícias do globo. Eram praticamente só 5 grandes fontes de notícia. Quantas fontes de notícia tem hoje? Cada caso é uma fonte de notícia. Hoje, antes de um repórter fazer uma entrevista com alguém, ele vai na rede social, ele vai ver o perfil da pessoa, vai se habilitar, vai se enfronhar nas características daquela pessoa através da rede social. Hoje, antes de você fazer uma entrevista de emprego, sabe onde o seu entrevistador vai? No mesmo lugar. Porque as fontes se multiplicaram. Hoje você pode falar com pessoas do mundo inteiro. Hoje, efetivamente, o Evangelho, porque a rede social e a internet é usada para o bem e para o mal. Tem pessoas que usam para os mais espúrios abordagem e tem as coisas mais nobres também. Eu vi tudo de Divaldo Pereira Franco, das exposições dele pelo YouTube. Vi tudo de Haroldo Dutra Dias, de Chico Xavier. Chico Xavier eu não vejo palestras porque ele não tem essa característica, mas de todos os outros eu vi muito material bom de Chico, todas as reportagens, tudo isso está lá disponível. Hoje sou eu também posto as minhas palestras na internet, no YouTube e no Facebook. Então está tudo lá. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo está espalhado por todo o mundo, como previsto. O que seria esses tempos que nós estamos vivendo? Alguém tem dúvidas? Nós estamos no fim dos tempos, sim. Só que os Espíritos nos deram outro nome para esses tempos. Como se chama? É a transição planetária. Por quê? Porque em 2012 as pessoas acharam que o mundo ia acabar. Vocês lembram disso? Em 2012 as pessoas, os mais crédulos, estavam fazendo o que a essa altura do ano? Novembro, dezembro, estavam fazendo o que? Dezembro de 2012 o mundo ia se acabar. Muita gente armazenando feijão, arroz, água, gasolina, lâmpadas, lanternas, cordas, objetos de todo tipo. Nós estamos aí no tempo em que foram divulgadas as profecias de Chico Xavier. Como as pessoas, no momento da profecia, não enxergam mais nada, só o ano, parece que é uma coisa incrível. Tudo mais fica apagado. Mas quando é quando? Chico falou em quê? 2019. 2019 é o quê? Primeira leitura que as pessoas têm é o fim do mundo. E elas são certas. O mundo vai acabar em 2019. Só que não é o mundo material. Não é o mundo material, mas é o nosso mundo. Esse mundo da violência, da corrupção, da pedofilia.
da exploração do homem pelo homem, da violência à mulher, da discriminação das pessoas pela raça, pela opção sexual. Esse mundo está acabando. Não é bom que esteja acabando o mundo? O mundo está acabando. É ótimo. Só que na profecia de Chico Xavier, estava lá colocado, que nós temos duas maneiras de enfrentar a transição planetária. Uma delas é ocorrendo uma guerra de extermínio em massa. Isso pode acontecer? O que vocês acham? Não, guerra de extermínio, é guerra nuclear, é guerra de enormes proporções. Não são poucas as pessoas que ouvem algumas palavras do recém-eleito presidente norte-americano e começam a falar: meu Deus, ouve as posições do há muito eleito presidente soviético, antigamente soviético, presidente russo, e fala: são duas bombas que se juntando tem muita chance de explodir. Isso sem contar a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, etc, etc, etc. Nós corremos o risco de uma guerra de extermínio? Corremos. E disse Chico Xavier que de uma maneira ou de outra a função do Brasil estaria preservada. Qual a função do Brasil? O extermínio acontecerá de alguma forma em grande escala no mundo, no hemisfério norte. E não precisa acontecer com guerra. Deus tem os seus modos próprios. Deus não precisa da bomba atômica. Hiroshima e Nagasaki aconteceria de qualquer forma, mas se não acontecesse com a bomba atômica, aconteceria com tsunamis, terremotos e assim por diante. O terremoto do Haiti matou mais gente do que Hiroshima e Nagasaki juntos. Então Deus tem os seus próprios meios. Ele pode fazer os desencarnes coletivos sem gerar mais carga para as pessoas. Porque quando alguém solta uma bomba atômica, ela é responsável pelo que ela fez. Ela, os fabricantes, o país que fabricou, tudo isso. Mas e um terremoto? E um tsunami? É culpa de quem? De ninguém. Deus tem os seus próprios meios. Ele encerra ali uma história de ódio, de rancor, de infelicidade de uma coletividade. Isso é maravilhoso. Quando ocorre assim. Quando ocorre pela provocação de alguém, uma bomba, por exemplo, aí é terrivelmente lamentável. Por que é lamentável? Por que a transição feita com guerra estenderia excessivamente o nosso processo? Justamente porque ela causa ódios, porque ela causa rancores, porque ela causa traumas. Vocês conseguem imaginar uma guerra sem traumas? Sem ódios? Sem rancores? Você assistiu o filme Nosso Lar e sabe o que aconteceu em Nosso Lar? Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, todo mundo espiritual foi convocado para fazer um atendimento de emergência à multidão de vítimas. Essa é a diferença da transição planetária que nós temos pela frente. Se nós trabalharmos com a hipótese, caso a humanidade caia de cabeça na hipótese da guerra de extermínio, gerará uma quantidade de ódios, de raivas, que para diluir isso vai demorar muito tempo e nós precisaremos de uma transição longa, sofrida, com muita dificuldade. Caso nós optemos por não oferecimento, pela não construção de uma guerra de extermínio, nós teremos um processo muito mais rápido, inclusive porque as tragédias geram o que no mundo? Comoção, solidariedade, ajuda. O Brasil está até hoje no Haiti, não conseguiu resolver o problema lá, mas imagina se não tivesse, o que aconteceria? Certo? A tsunami foi objeto, a região que foi atingida pela tsunami foi objeto de diversas ações de solidariedade. É muito grande a distância entre uma alternativa e outra.
Mas o que nós podemos fazer com isso? Por que foi falado isso para a gente? Se nós não somos nada, formiguinhas no meio de Estados Unidos e União Soviética. Por quê? Em primeiro lugar, porque foi anunciado por Chico que o Brasil será o acolhimento dos refugiados. Milhões e milhões de refugiados vão vir ao Brasil. E nós que de alguma forma somos filhos de refugiados, né? Você talvez não saiba a história toda da sua família. Mas quem teve italianos, quem tem italianos na família, alemães, judeus, negros, todos de uma forma ou de outra somos refugiados. Mas eles vão invadir o Brasil? Meu amigo, aqui no Brasil só não é invasor o índio. O resto somos todos invasores. É ou não é? Como nós vamos receber os nossos amigos? É uma questão. Estamos preparados para repartir? Estamos preparados para o nosso sacrifício, para o nosso acolhimento aos nossos amigos? E mais do que isso, para que não aconteça essa guerra de extermínio, nós estamos preparados a emitir material, energia, fluido de paz. Vocês estão preparados para emitir fluidos de paz para os nossos trabalhadores do alto poderem fazer as suas intervenções para que não aconteça uma guerra mundial? Sabe como é que a gente faz isso? A maioria deve estar pensando aqui, orando, rezando, realmente. Só que nós podemos rezar de 4 formas: por pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Qual você acha que dessas 4 é a oração mais forte? Ações. Qual é a oração mais praticada? Palavras. A palavra, ela vai ter força tanto quanto a ação, só se ela for firmemente alicerçada nos pensamentos, nos sentimentos e tiver continuidade nas ações. Quem aqui faz oração tão forte assim? Tem certeza que faz oração alicerçada nos pensamentos, nos sentimentos e nas ações? Quem acha que faz, levanta a mão. Esse é um grande objetivo nosso hoje, gente. A coerência, a integridade da nossa alma. Jesus acusou muitos religiosos do seu tempo. Sabe como é que ele acusava? Ele falava assim: vocês colocam no ombro dos outros obrigações que vocês mesmos estão longe de querer fazer. Você conhece religioso assim? Conhece? Ele chegou a chamar os escribas e fariseus de sepulcros caiados, que eram o quê? Branquinhos por fora, bonitinhos, mas por dentro cheios de podridão. Eu queria lembrar para vocês aquela triste observação que eu já fiz dos nossos tempos, dos líderes cristãos, mercenários e pedófilos, entre outros problemas. Porque hoje tem bancadas cristãs, bancadas evangélicas, tem muita gente que vai para a igreja para fazer sua política do voto, e etc, etc, etc. Será que nós estamos exercendo uma religião integral? Será que as nossas orações estão sendo suficientes para emitir luz? Nos livros de André Luiz, é muito interessante a gente ver ele numa das suas muitas excursões de estudo pela Terra. Ele vai chegando pela Terra, volitando com o seu instrutor, e ele vê, passa por uma igreja apagadinha, assim, está tranquilo, ele olha, passa por um centro espírita, também apagadinho, por um templo evangélico. Daqui a pouco ele vê uma casinha no meio da noite com uma luz, não é luz elétrica, uma luz espiritual. E ele fala: por que uma casinha simples
onde tem uma pessoa só, está com luz e a gente passou por diversos tempos apagados. Como assim? Aí o instrutor dele falou assim: nessa casa, uma pessoa está fazendo uma oração com o coração. Essa é a nossa realidade. Nós hoje ainda temos a religião de conveniência. O que a gente fala nem sempre bate com o que a gente sente e com o que a gente pensa e com o que a gente faz. Então, muitos ainda vivem duas realidades, a da porta para dentro e a da porta para fora. A religião daqui de dentro e a religião da rua. Gosto muito de lembrar do desenho da minha infância, do Pateta, que ele, quando andava na calçada, ele era ótimo, cortês, educado, oferecia flores. Meu senhor, minha senhora, por favor. Quando esse homem, esse rapaz entrava no carro, ele ficava vermelho, saía chico, ele ficava terrível. Muitos de nós, às vezes, temos uma ação cortês aqui dentro, mas e a religião? Aonde é que ela vai se efetivar? Aonde é que ela se mostra? Fora da caridade não há salvação, e os nossos amigos do mundo espiritual provavelmente nos orientaram a conversar isso hoje aqui por um motivo. Os construtores estão precisando de material para as construções espirituais dos diversos hospitais que precisam ser aprontados nesse momento. Os instrutores, os professores do mundo espiritual estão precisando também de fluidos para poder interferir e ajudar as pessoas desesperadas que vão ser típicas dos próximos momentos. Os médicos do mundo espiritual estão precisando de remédio para poder ministrar para as vítimas da transição planetária. Onde eles vão conseguir isso tudo? Com quem eles vão conseguir isso tudo? Quem vão ser os doadores de material da assistência espiritual que está sendo feita, está sendo preparada e que vai ser feita? Senão os religiosos conscientes, os religiosos sinceros, os religiosos de uma religiosidade integral. A profecia foi feita para que nós nos preparemos, para que nós contribuamos para esse processo com o amor, com a caridade, com a fraternidade. Quem está preparado? Examine-se, olhe-se, veja a sua religiosidade. Quando você faz o Evangelho no lar, que tipo de pedido você faz nas suas orações? Alguém aqui faz pedido nas orações? Quem nunca faz pedido nas orações, levanta a mão. Nunca. Agora eu vou falar para vocês, ninguém levantou a mão. Só que Jesus pôs uma pegadinha no Pai Nosso, viu? Vou informar para vocês agora em primeira mão. Jesus pôs uma pegadinha no Pai Nosso. Porque todos nós rezamos assim: pedido, 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 pedido. Depois a gente reza o Pai Nosso para reforçar o pedido. Não é isso? É assim que a gente faz. Só que Jesus mandou a gente falar assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando ele falou essa frase, seja feita a vontade de quem? Então Jesus não fez uma baita pegadinha? Primeiro a gente pede, e depois a gente fala assim: seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Fomos pegos todos. A religiosidade não precisa de pedidos. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Porque o grande pedido que Jesus nos ensinou a fazer é: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Deus, segunda-feira vai ter uma entrevista de emprego, finalmente, onde o meu filho vai participar. Ajude, Deus, ajude a guarda, ajude Jesus, por favor, esse menino e todos os outros meninos que vão estar lá, precisando também de emprego, porque eles precisam de lucidez para poder que na entrevista de emprego saia o seu melhor e eles aprendam com tudo aquilo. Não é assim que a gente reza?
Não é assim que a gente reza. Não é assim que a gente reza. Nós vamos numa capela de hospital. Quem já foi rezar em capela de hospital? Eu já fui várias vezes. Pois o hospital tem 500 leitos. 500 pessoas doentes. E a gente reza por? Isso eu chamo de amor de cerquinha. Você ama só aquele. Vocês entendem, gente? A distância que tem entre o nosso amor e o amor de Jesus, entre o que a gente fala e o que a gente faz, entre o cristianismo dito, declarado e praticado. Porque Jesus morreu na terra por quem? Por todos nós. Ele era só judeu? Ele pregou só para os judeus? Ou só para o ocidente? Ele é um governador planetário. É o amor universalista. E nós? Eu brinco que nós somos discípulos de Paula Toller, não de Jesus. Porque tem uma música que a Paula Toller fala assim: longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Eu quero você como eu quero. Esse é o amor praticado ainda pela gente, de apego, de domínio, de projeção. Essa, portanto, é a religiosidade também da gente. Urgente, o mundo espiritual está pedindo para nós, urgente, formulemos a caridade do amor ao próximo, a caridade energética, façamos as nossas orações, produzamos energia, material fluido que eles estão precisando para fazer o trabalho deles. Com esperança, não produzindo violências na rua, não alimentando desesperanças, não assistindo o noticiário do Datena e saindo deprimidos, e saindo horrorizados, não formulando pensamentos de ódio quando o pai atira uma filha pelo sexto andar do prédio, não formulando pensamentos de inconformismo e de revolta quando o último senador foi descoberto na Lava Jato. Quem consegue fazer oração por senador da Lava Jato, levanta a mão. Olha só. Porque é um despertar muito. O comentário, o cultivar a raiva e o ódio, eu chamo de milagre da multiplicação do ódio. Quem está no milagre da multiplicação do ódio aqui? Quem nunca se viu no meio dessa operação toda, multiplicando raivas, ódios e inconformismos? Quem? Percebam, gente, nós estamos muito mais para incendiários do que para bombeiros. Vocês concordam? O mundo está precisando de bombeiros e nós estamos oferecendo baldes de gasolina. O mundo espiritual está precisando da tua ajuda. Você vai dar? Boa tarde.